Cumprimentos, queridos irmãos, professores da Escola Dominical, amigos, alunos, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Eu sou Simone Cury, estarei comentando a leitura diária da lição de número 4. Leitura diária de sexta-feira, o subtítulo é A Igreja como Manifestação do Reino de Deus. A leitura está em Efésios, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Geralmente, quando a gente pensa em Cristo e na redenção que nós temos em Cristo, a gente está acostumado a pensar e raciocinar em termos jurídicos. Eu sou pecador, estou em dívida diante de Deus, Jesus morreu por mim, Ele perdoou os meus pecados, agora eu tenho direito à vida eterna. Mas Efésios se abre um leque. A obra de Cristo não é só uma morte em favor do ser humano que se afastou e que rompeu com Deus, mas também sobre a esfera espiritual e celestial. Cristo tem domínio sobre tudo e todos. Esse mistério de fazer convergir em Cristo todas as coisas, envolvendo aquilo que está na realidade celestial, que envolve o mundo espiritual, e esse contexto cósmico e terreno, também. O pecado rompeu a comunhão do homem com Deus, a comunhão do homem com seu semelhante, rompeu a comunhão do homem consigo mesmo. O homem hoje é um ser ambíguo, contraditório, conflituoso e rompeu a comunhão do homem com a própria natureza. É por isso que o homem comete dois erros em relação à natureza. Ora está adorando a natureza, ora está depredando a natureza e não cuidando da administração da natureza. O homem tenta construir uma torre, a Torre de Babel. Deus confunde os homens e os dispersa. Então Deus chama o homem para formar um povo. E Deus separa esse povo dentre as nações para que esse povo possa ser o veículo da revelação de Deus. E agora, por meio de Jesus, Deus está formando um novo povo de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. E aqueles que acham que a nossa história está confusa, perdida, dando volta, ou caminhando para nada, ou para lugar nenhum, ou para destruição, nós afirmamos que a nossa história está caminhando progressivamente para uma consumação gloriosa, onde Deus estará fazendo convergir em Cristo todas as coisas dos céus e da terra. E a história vai fechar as suas cortinas com a vitória de Deus, com a vitória de Cristo, com a vitória da Igreja de Deus. Paulo diz que Deus revelou isso à sua igreja. Isso era um mistério que estava oculto, que foi revelado. A quem? Ao povo de Deus. Portanto, não pode ser um povo pessimista em relação à história, porque nós sabemos que o Deus a quem servimos é o Alfa e o Ômega. Ele está no começo da história e estará na consumação da história. Ele está fazendo tudo isso para o louvor da sua glória. E quando na hora do relógio de Deus, na dispensação da plenitude dos tempos, porque agora chegou o momento certo da ação de Deus na história, com a vinda do Messias, do Emanuel, do Senhor, que chegou com esse momento, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Essa expressão é o momento fundamental da história. Por isso que é muito interessante. O calendário de todo mundo está dizendo que o cerne da história é Jesus. Quero concluir dizendo que a igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada e planejada e é a eleita de Deus. Deus abençoe os amados irmãos.